E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um Tato Entrevista para vocês, pessoal. E hoje com a presença aqui do coach da VNS, Sucran. Fala aí, Sucran, beleza, mano? Beleza aí, Tato? Tranquilo? Tranquilão, cara. Se quiser fazer sua apresentação aí pra galera te conhecer, fica à vontade. Beleza. Galera aí, eu sou o Sukran, né? Conhecido no jogo como Sukran. Sou coach da VNS, atualmente VNS Sushihão, antiga OUS, pra quem não conhece. E é isso. Então vamos preparar então para as perguntas? Preparado? Bora! Então tá certo. Bom, a primeira pergunta aqui, Sucran, é da Biane Silva. Ela fala o seguinte: Sucran, o que você acha do cenário competitivo feminino do Paladins? Qual a maior dificuldade que você vê tanto por parte das organizações quanto das players que você conhece? Aí ela pergunta o que falta de ambas as partes para ganhar espaço, como um CSGO, por exemplo. O que você acha que tá faltando aí pra line feminina disparar de vez aqui? Cara, cenário feminino de Paladins, velho, eu acho o cenário muito pequeno ainda, né? Na verdade, eu acho que o cenário num conjunto todo, até o masculino não é muito grande. Então o cenário feminino que a gente tem de Paladins tem que andar com as suas próprias pernas. Então eu acho que ele é pequeno por questão da comunidade feminina talvez não correr mais atrás. Eu sei que é difícil e tal, mas às vezes dá para as meninas mesmo se organizarem, fazer campeonatos e tal. Qual que é a segunda pergunta dela, Tato? Qual que seria a maior dificuldade que você vê pro crescimento da line? Seria mais questão de realmente dessa atenção que elas tinham que ter? Seria basicamente isso? Cara, referente à atenção, velho, eu acho que. Acho que a questão de organizar um time masculino já é difícil, então feminino, como não tem retorno, é mais difícil ainda, né? Então é mais difícil tu ter um time fechadinho de meninas para elas que elas levam a sério o negócio pra ir pra frente. Mas eu acho que é mais essa questão de apoio mesmo, que falta um pouco de apoio pra line feminina. Entendi, belezeira então. Respondido, Biane. Bom, vamos pra próxima aqui então. Ó, a próxima aqui é de um cara que com certeza você conhece, Bruno Desplanches, vulgo Kikib. Ele fala o seguinte: quais são os 5 melhores players na sua opinião? Ele não falou se é a nível Brasil, se é a nível mundial, mas aí você fica à vontade, se você quiser responder só dos BR mesmo. Eu acho que vamos responder só dos BRs. No NA tem muito player bom lá, mas. Dos BRs, na minha opinião, cara, eu acho que a FRZ é o melhor player do Brasil hoje. Não tem como negar isso. Acho que a FRZ é o top 1. Acho que depois, top 2 pra mim, eu acho que é o Rechão. É muito bom, ele tem muita visão de jogo, ele faz muito bem o seu papel. Pra mim, o top 3, eu acho que a partir do top 3 até o top 5 é uma galera que tá praticamente no mesmo nível, sabe? Tá bem nivelado Mas então. é bem nivelado. Mas acredito eu que é Mitou, GTF e o quinto seria Mitou, RC e GTF meio que nivelado assim, sabe? Então Ixi, seria aí. FRZ, Rechão, Mitou, RC e GTF, na minha opinião. Acho que tá bom um time desse pra começar, né? Acho que tá tranquilo, né? Acho que dá pra fazer alguma coisa, né? Dá pra fazer estrago, né? Bom, a próxima pergunta aqui do Leonardo Constâncio. Aí ele já fala uma pergunta bem interessante que também diz respeito a mim, né? Ele fala o seguinte, ó: Sucran, você e Monzi são os nomes mais conhecidos no cenário competitivo voltado à função de coach. E possui todo o mérito nisso. E até mesmo não me conhecendo, te admiro muito, né? Ele fala. Eu sou coach de uma equipe, a Piratas Game, e até o Tato está na mesma vibe. Então, com toda a sua experiência, o que você tem a passar de proveitoso para as pessoas que estão exercendo essa mesma função que a sua? O que você tem para passar para a galera que está iniciando essa caminhada? Cara, como coach, eu também posso dizer que eu sou novo. Acho que o Monstro tem bem mais bagagem do que eu. Faz mais ou menos uns 3 meses, 4 que eu tô atuando como coach. Mas assim, cara, eu sempre gostei de estudar o jogo, então acho que a parte de um coach, mais importante do coach é sim estudar o jogo, tentar entender como o jogo funciona, como o jogo roda, tentar mostrar isso pro teu time, né? Também tem trazer coisas novas, vendo coisas de fora e tudo mais. Eu não sou muito daquele tipo de pessoas que gosta de copiar, né? Eu acho que quando tu se prende a copiar muitos outros, tu acaba sempre sendo pior do que aqueles que tu copia. Sim. E tu nunca criou o negócio. Então eu gosto muito mais de tentar andar com as minhas próprias pernas nesse sentido. Mas o coach é o responsável por trazer material, por trazer... mostrar como o jogo deve ser rodado, montar táticos. E fora isso, que eu acho que é o mais importante, o coach no Paladins tem que fazer tudo.
Hoje tu tem que ser um manager, tu tem que marcar screen, tu tem que conversar com os jogadores, tu tem que aliviar a barra muitas vezes quando acontece alguma discussão dentro do jogo. Então o coach dentro do Paladins tem que fazer meio que a função de todo mundo, assim, né? Que em outros cenários teria. Mas pra mim, a função principal do coach ali é mostrar como o jogo roda, o que tá mais forte no meta, como é que a composição deve se portar e montar os táticos. Uhum. Que aí ele complementa a pergunta dele falando, né? O que fazer e passar para os jogadores da OUS, né? Que agora é o VNS, em busca de cada vez mais crescimento, né? Propor treinos, disciplina, entrosar e finalmente ter resultados significativos. Acredito que a pergunta final desse se deve também ao grande conhecimento que os players que você tem em mãos possuem, né? Sim, então, os moleques que estão no time, que jogam na VNS, com certeza tem muito mais experiência do que eu no cenário, né? A gente tem GTF que já foi pra Mundial, já tem Nada também que também é antigo, Gu, né? São jogadores assim que tem muita experiência assim dentro de jogo, muito mais experiência do que eu dentro do jogo. Então eu sempre tento inovar pros meninos, né? Eu sei que eles sabem o que estão fazendo, só que muitas vezes eu tento forçar eles ao máximo deles. Então eu trabalho com tabela de treino, né? Horários de treino. Eu trabalho com tabela de com quem eles vão treinar durante a semana, campeões. Eu trabalho com tabela de duo, sabe? Eu quero que você jogue duo com essa pessoa. Eu quero que você jogue X rankeds por semana. E assim a gente vai vendo para que por mais que tu seja absurdo, por mais que seja o melhor player do Brasil, se tu parar de jogar o jogo, tu vai decaindo e os outros vão chegando ao teu nível. Verdade. Então eu sempre tento trabalhar com os meninos nunca parando, sabe? Sempre tentando evoluir. Tá certo, inclusive tá anotado aqui pra mim, viu, Sucran? Vou seguir esses parâmetros que eu achei bem interessante essa resposta final que você falou em relação a essa questão de treinar, de entrosar junto, né? Acho que isso é importante, né? Muita gente faz duo, né, no competitivo, faz duo pra realmente ganhar esse entrosamento bacana, né? Exatamente. O que tu vai fazer no duo, por mais que o solo kill seja diferente do competitivo, aquela coisa de tu saber o que o teu tanque faz com o teu DPS, tu entender mais ou menos a hora que ele abre shield, essas coisas, é uma questão de entrosamento, é tu saber que tu pode contar com ele, entende? Tu também saber o tempo de resposta dele pra tua chamada. Então isso tudo, tu jogando duo com a pessoa, isso vai pegando conforme vai evoluindo. Bacana. Próximo aqui do Fábio Campeiro, ele fala o seguinte: já foi coach de outros times? Se sim, quais? Cara, nunca fui coach de outros times. Eu comecei de coach com o GTF. Acabou de passar uma moto fazendo barulho. Comecei de coach com o GTF num time que eu entrei com ele, né? E dali em diante eu comecei a ser coach. Antes disso eu jogava, né? Não profissionalmente, meus times nunca foram top 3, top 2, que é o caso nosso hoje. Sempre a gente ficou ali no top 5, mais ou menos. Aí sim, eu passei por vários timezinhos, né? Red Wolves, NA2B, são os times menores, mas eu participava como jogador. Inclusive eu joguei contra você, viu, Sucra? Acho que você nem deve ter recordado aí, mas eu tomei um stomp do seu time. Acho que você tava com o Caninha na época, né? Tava você e o Caninha jogando na NA2B. NA2B era eu, o Caninha, o The Skips, o For Happy Best... E não me lembro quem que era, acho que era a Suica de suporte. Eu lembro que eu tomei Stomp. Quem leva Stomp nunca esquece, gente, assim. Bom, beleza, vamos então pro próximo aqui. É do Gil Santos, grande Baconzitos. Ele fala o seguinte: Sucran, grande Bacon. Sucran, qual a maior dica que você dá para as pessoas que querem entrar ou voltar para o cenário competitivo? Joga muito, cara. Joga o máximo que der, tenta mostrar teu trabalho na solo kill, por mais que solo kill não é totalmente diferente do que é ranked. Muitas vezes quando a gente procura players que não estão no cenário já, porque às vezes os players que estão no cenário a gente já conhece e acaba tendo características que a gente não quer no nosso time, né? Então a gente acaba procurando players de fora. A gente vai olhar solo kill, vai olhar aquela pessoa que está se destacando, né? Que joga bem, que tem um pouco de noção. Então, se tu quer entrar ou quer voltar, é simplesmente jogar muito solo kill, joga muito ranked, tenta estar entre os melhores ali e também tenta entrar em times menores no começo, tenta mostrar teu trabalho. Uma hora ou outra tu vai enfrentar um time maior e ele vai ver que você joga bem. Então a maior dica é jogar, simplesmente joga muito jogo. Não tem nem como você começar por cima, né? Tem que comer o jogo, né, Sucrano? Não tem jeito, né, mano? Exatamente, não adianta. Hoje em dia só é bom, só é reconhecido quem tá literalmente comendo o jogo. Viu, Bacon, viu? Se quiser pro meu time, Bacon, tem que comer o jogo, cara. O Bacon é absurdo, cara. O Bacon joga muito bem. O Bacon tem muito futuro aí.
É, mano, novo pra caramba ainda, tem muito chão pela frente, pô. Vou ouvir. Ó, agora a Vai ter próxima suporte aqui. pra quem precisar. Eu precisava, eu já fiz convite pra ele, Sucre, ele não quis meu time não, cara. Ele falou, pra mim é Ele só é o nível... Bacon é desumilde, cara. É, cara, é só VNS, SG e BD pra cima. Pra ele é só assim. Bacon é desumilde, Bacon é desumilde. Zoeira. Ó, a próxima aqui do Ground Forge, ele fala o seguinte. Já que tu é um cara bem sucedido no amor e no jogo, vou te perguntar. O que fazer quando tua mina não gosta que você jogue e acha que esses joguinhos são besteira e perca de tempo? Ele fala, não que eu esteja passando por isso. Então, cara, é bem complicado organizar jogo com relacionamento. Eu sei disso por questão de já ser casado e tento organizar isso. Mas, por mais que às vezes seja difícil, acho que é válido tu conversar com a pessoa, tentar explicar que é uma coisa que tu gosta. Talvez também abrir um pouco mão do jogo também para dar atenção para essa pessoa. Mas eu sei que é uma situação bem, bem difícil, ainda mais se essa pessoa que tá do teu lado não gosta de jogos. Então é uma questão bem, bem delicada assim de se lidar. Mas se é teu sonho, se é isso que tu quer, tu tem que poder conversar com a pessoa, e se a pessoa gosta de ti, ela vai entender, e também vocês vão conseguir organizar horários para que isso seja de uma forma que não fique ruim nem para ela nem para ti. É saber conciliar, né? Esse é o jeito, né? Sim, tentar conciliar, como qualquer outra coisa na vida. Fica a dica aí, Ground. Eu sei que você deve estar ligado aí na sua mina, então, cara, ó, siga a dica do Sucran, que é GG. A próxima aqui é do João Bond. Ele fala o seguinte: abraçar a line da OUS, né, que agora é VNS, como coach, foi uma decisão de última hora ou algo que vinha sendo planejado há um tempo? Então, cara, como eu falei, eu tive convite, eu troquei uma ideia com o GTF uma época atrás, falei que tava com a ideia de tentar começar como coach, mais pra pegar experiência e tudo mais, pra depois sim, né, ficar como coach de uma line, né, porque até então eu não tinha feito esse trabalho em nenhum lugar. E nisso ele me chamou pra uma line que ele tava jogando, tava fazendo os testes na época, logo depois que ele saiu da IDM. E aí nessa line aí eu já comecei a fazer meu trabalho como coach. Não tanto como coach, mas como manager, aplicando um pouco, vendo um pouco de... marcando screens, gravando as POVs pros meninos, né? E aí depois, não deu muito certo nós naquela line, a gente se desfez, e aí o GTF veio falar comigo e disse, vamos montar a nossa line. Aí eu falei, não, beleza, se precisar de mim pode contar. E aí dali a gente montou a OUS, né? A primeira line da OUS, que foi com Outlander, Fuse, Sapeca, na época Nada e GTF. E tipo, foi uma ideia meio que conjunta minha do GTF, sabe? O GTF disse, eu acho que eu vou montar um negócio do zero, eu falei, então vamos junto, se precisar de mim vamos começar do zero, e a gente acabou montando a line. Aí tá aí, show de bola. Respondido, João Bondi, grande Bundinho. Então, a próxima aqui. A próxima aqui do Luan Nazato, ele fala o seguinte: o que você mais gosta nesse jogo e o que você mais odeia? O que eu mais gosto nesse jogo, velho, eu acho que o que eu mais gosto nesse jogo é o competitivo dele. O competitivo no modo de... Eu acho legal o competitivo do jogo, acho legal o jeito que o jogo roda, eu acho legal um jogo que faz muita diferença tu ter skill e tática ao mesmo tempo, sabe? E o que eu menos gosto desse jogo também é o competitivo, só que é o competitivo da solo kill. Eu não gosto nem um pouco da solo kill desse jogo. Eu acho que a nossa solo kill tem uma qualidade muito ruim nossa solo kill. Eu acho que se a gente aplicar a nossa solo kill para qualquer outro jogo, como League of Legends, qualquer outra coisa, a gente vai ver que o nível dos nossos diamantes, nossos mestres, estão bem abaixo, sabe? Estão bem abaixo do que deveriam ser. Mas o jogo é assim, e infelizmente é uma das coisas que eu não gosto do jogo, é o nível da ranked dele. Não que eu seja bom, tudo mais, eu tô nesse nível também decaindo por não estar jogando o jogo, mas eu acho que esse nível de... É muito fácil você chegar a elo alto, é muito fácil você ser mestre hoje no Paladins, isso eu acho ruim. Entendi. Bom, tá aí, Luan. Bom, a próxima pergunta aqui é do Paulo Maciel. Sucran, ele fala o seguinte: na real, quero saber como você e os pro players fazem para evoluir tão rápido com um campeão ou num jogo. Cara, a gente come o jogo. Literalmente, a gente vê o meta, se o meta, por exemplo, Cass está muito boa no meta, a gente vai botar alguém, o player que vai jogar de Cass vai jogar a semana inteira de Cass. Tipo, todas as oportunidades ele vai estar jogando de Cass até masterizar o campeão. Mas como os pro players normalmente eles jogam o jogo praticamente todo dia há muito tempo, eles acabam pegando a mecânica do jogo.
Depois pra aplicar essa mecânica do jogo no campeão não é tão difícil, né? O campeão tem algumas mecânicas diferentes, mas não é tão difícil tu aplicar. Mais difícil é tu pegar a noção de jogo. Mas quando sai algum campeão, que nem a Kinessa hoje em dia tá muito forte com o TP, né? Aquele TP rápido dela. A gente vê a Kinessa dando TPs nas laterais, até mesmo na back dos caras. Isso aí a gente só evolui com o jogador testando isso em solo kill o dia inteiro. Jogando com ela, tipo, 10, 15 partidas por dia e aí no final de semana ele já tá sabendo com o que fazer com ela. Tá certo, ele já sabe como é que faz depois pra evoluir. Tá certo, Paulo? Exatamente. Bom, vamos pra próxima então, que é com Rafael Cabral. Mano, ele mandou várias perguntas, mas essa aqui eu achei mais interessante de todas, Sucran. Ele fala o seguinte, ó. Você acha que por a maioria dos times brasileiros maiores, como a BD, a SSG, a VNS, etc., seriam compostos pelos jogadores de maiores elos, normalmente todos mestres ou mais, né, que é a questão do grão-mestre também, você não acha que podem acabar monopolizando o cenário brasileiro de Paladins? Então, como que é o nome dele? É o Rafael Cabral. Rafael. Então, Rafael, eu acho que sim. Eu acho que hoje o cenário de Paladins é monopolizado, como o cenário de League of Legends é monopolizado, como o cenário de qualquer jogo é. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão no cenário são aquelas pessoas que literalmente querem evoluir e querem estar no cenário. Eles estão no mestre, grã-mestre lá jogando porque eles querem entrar no cenário competitivo do jogo. Muita gente diz, eu quero ser um pro player, mas eles não fazem por onde, entendeu? Pra te ser um pro player, tu tem que jogar o jogo, tu tem que se esforçar, tu tem que saber receber crítica. Então acaba que os jogos vão criando essa panela, entre aspas, de jogadores pela questão de que aqueles jogadores que estão jogando em times, tu sabe que o outro que tá no outro time também quer evoluir. Então tu acaba chamando ele também. Então é assim, mas a gente vê no Paladins muita portas abertas, a gente vê muitos times novos chegando e os times maiores, como você citou, SSG, BD, vendo esses nomes. Eu digo porque a gente vê muito esses nomes, né? A gente vê times como a United hoje, né? Que tem grandes nomes, tem o Aspex jogando muito, o Trickzord, né? Tu vê a Somei que tem jogadores muito bons, né? O Nos que joga muito bem, tem o J-Ho, o Caninha joga muito bem, tem o Skips. Então tu vê nomes que vão surgindo com o tempo e vão entrando. Mas esses tu só vê entrando no competitivo porque eles querem, porque eles tentam botar a cara pra ser batida, entendeu? Então é meio que um monopólio, mas pra aqueles que querem entrar no competitivo. Se tu quiser entrar, tu consegue. Que ele até complementou aqui a pergunta dele, ele falou assim, talvez, assim, até prejudicando, talvez essa forma, né, que a gente mencionou da questão de monopolizar, ele perguntou se vocês não acham que isso pode prejudicar vocês de uma certa forma. No mesmo caso, assim, de não terem treino suficiente e uma competição internacional acabarem não se dando bem, você acha que essa questão do monopólio em si, você acha que prejudica a questão dos times mais fortes do cenário, por não ter tantos concorrentes assim? Sim, essa questão de treino, de com quem treinar, isso prejudica, tá, Tato? A gente hoje tem poucos times, muito poucos times para ser treinado. A gente vai treinar, fazer uma scrim toda noite, a gente tem poucos times que estão dispostos a scrimar, entende? Tem vários times, só que os níveis são muito, muito diferentes, né? Então, às vezes até para times menores, não tem o porquê eles escrimar com um time maior e tomar 4-0 até para eles ficar ruim, entende? Então, assim, sim, monopolizar é ruim por isso, tá? A gente diz isso porque hoje a gente tem pouquíssimos times para treinar contra. A gente até treina contra times do Latam, que é o caso da Burritos. A gente treina contra times do NA também, né? Mesmo com lag, pra gente poder cada vez evoluir mais. Mas, infelizmente, isso não tem como muita gente... o que a gente fazer, sabe? A gente depende dos times, entre aspas, menores evoluírem pra conseguirem... Nem evoluírem, a gente precisa que os times menores queiram treinar primeiramente, sabe? Porque tem muitos times que jogam a PGS que eles não treinam, que eles simplesmente fazem o time logo no dia do campeonato e jogam. Então, a gente pode ver isso porque tem vários discords de screens e tudo mais, e tu pede, preciso de uma screen agora, ninguém te responde. Então, é ruim pra nós, é ruim, sim, isso é completamente ruim pra nós, mas também a gente depende um pouco dos times menores quererem evoluir e treinar também, né? Porque se eles não pedirem treino ou não aceitarem nossos treinos, também a gente não consegue ajudar os outros times e nem os times ajudar a gente, né? A gente depende um pouco também dos times menores quererem treinar. A gente tem esse problema, times menores normalmente não treinam ou não levam tanto a sério.
Então seria mais realmente uma dedicação por parte dos times menores, né? De querer realmente dar a cara a tapa depois, né? Até aqui a gente treinou com a PG, eu acho que é o Piratas, essa semana de campeonato, a gente treinou com eles, entende? Então não é uma coisa que a gente faça, a gente não vai treinar com times menores, entre aspas. Não, a gente quer treinar, a gente procura treinar. Essa semana a gente treinou com a PG, os meninos firmeza, toparam, apoiaram, a gente jogou. Então isso é interessante de ver, isso é elogiável, a questão da Piratas Games, Sim, sabe? sim. Eles quiseram, eles treinaram, eles evoluíram, a gente também evoluiu no nosso tático. Isso é bom, a gente precisa que times menores, times que estão começando, né, também queiram isso, que eles deem a cara e queiram, não, a gente quer jogar. Por mais que o pessoal perca ou ganhe, tu sempre vai estar evoluindo. Sair da zona de conforto, né, Sucran? Teria que ser assim. Pra crescer Exatamente. tem que ser assim, né? É muito bom ganhar, isso com certeza todo mundo gosta. Mas uma coisa que eu dou dica para times menores, ou qualquer outro time, é que você não evolui nada ganhando um treino. Você não evolui absolutamente nada ganhando um treino. Porque se tu ganha o treino, tu tá fazendo certo. Então não precisa ver. Por que eu vou mexer naquilo que tá dando certo? Então todo aquele treino que tu perde é muito mais valioso do que tu ganha num treino. Então, tipo, se tu é um time e tem medo de perder, não tenha. O negócio é tu jogar, perder e assim rever todo o teu jogo pra ver onde tu errou. Isso que vai fazer teu time evoluir. Concordo, tá certo. Bom, respondido aí, Rafael. Ó, então segue as dicas aí que vai dar bom, hein? Ó, a próxima aqui é da Rima. Ó, ela fala o seguinte: qual o segredo de um bom time? Você acha. Olha, cara, achei muito interessante a pergunta dela. Ela fala: qual o segredo de um bom time? Você acha que além de coach, um time precisa de acompanhamento psicológico para monitorar a saúde mental dos players? No Paladins vejo muito estresse rolando nos bastidores, sejam em times grandes ou pequenos, novos ou antigos. E ela fala: tamo junto, coach. Nós, Rima. Então, cara, essa questão do psicológico, como a Rima falou, ela comentou porque ela conhece muito disso e é uma coisa muito complicada, não só no Paladins como qualquer outro jogo. Mas sim, que nem eu falei, o coach muitas vezes faz mais do que o papel do coach, né? Do tático. Essa questão de acompanhamento, né? Essa questão de deu algum problema no time, alguém brigou com alguém, tu poder ir lá, sabe? Chamar aquela pessoa no canto, conversar, não, relaxa, não sei o que, a gente vai mudar, não sei o que, sabe? Então o coach às vezes tem que ter esse jogo de cintura. E sim, essa parte do psicológico é muito importante, isso pesa muito, porque times brigam, times discutem, e se não tiver alguém acompanhando, ou alguém que bote aquele paninho em cima, sabe? Pode acabar time, acontecer um monte de coisa que a gente já viu acontecer. Então é interessante sim ter essa parte do psicológico, só que infelizmente hoje a gente não tem, o Paladins não tem verba pra manter isso, né? Como a gente vê em LoL, por exemplo. Os caras têm psicólogo, tem tudo, sabe? Tem o psicólogo que fica o tempo todo na game house, e eles têm sessão todos os dias, então isso ajuda muito. Se tem em outros jogos é porque é preciso. Porque a pressão de tu tá às vezes 8 horas por dia com a mesma pessoa, jogando e discutindo coisas, uma hora te estressa, não adianta. Faz parte da vida. Então é muito importante sim essa parte do psicológico, e muitas vezes quem faz isso, o coach muitas vezes bota aquele paninho quente em cima, às vezes tem um player no time que é mais calmo, que segura a onda, faz isso. Então é importante, mas acredito eu que a maioria dos times sempre tem alguém que faça isso, sabe? Tá certo. Bom, interessante mesmo a pergunta da Rima. Curti a resposta também, Sucran. Bom, próxima aqui é do Rodrigo Wolf. Ele fala o seguinte, Sucran: você como coach, trabalha em cima de quê com os jogadores? Estratégia, composições? Você solicita algum treinamento individual para os players? Como é que é? Ele queria saber mais um passo a passo do seu treino. Então, cara... Qual seria o roteiro, seria assim, basicamente? Cara, eu trabalho... A gente monta táticos. Eu venho com alguns táticos, minha ideia é de tático pronto para os meninos. A gente bota o tático na mesa de análise, a gente começa a analisar o tático, eu explico para os meninos o que cada um faz em cada momento da partida, como eles têm que agir. A gente discute isso em time também, né? Porque por mais que eu seja o coach, nem sempre a minha ideia é a certa. Tem vários prós e contras, né, para isso. A gente também discute picks, que pick seria melhor naquela ocasião, como funciona. Outra coisa que eu chego para os meninos com opções. Aqui funciona Cassie, Lian e Shalin. Aí muitas vezes eu deixo na mão do jogador escolher o que ele está mais confortável naquela ocasião, já com o tático pronto. E sim, eu também dou alguns treinamentos, né, fixo.
Que nem eu falei, eu peço para eles treinar com certos X campeões, que é aqueles que eles vão jogar. Eu dou um certo X de rankings que eles têm que jogar, porque depois eu vou acompanhar isso. Uhum. Então, e é bem interessante, porque se o cara não faz isso, a gente tem toda uma... o cara não jogou as suas 40 rankings na semana, agora tu vai pagar um mico pra nós aí, vai pagar alguma coisa, sabe? Uhum. Então é uma cobrança mais sadia, sabe? Uma cobrança que... É uma cobrança, eu tô ali cobrando, mas não é uma coisa assim que, sabe? Não é uma coisa que, eu sou general, tu não fez isso, tu tá quicado do time. Não é assim. É uma cobrança que incentiva bastante, né? Que dá aquele incentivo realmente, né? Não é cobrar por cobrar, né? Agora a gente tem a Sushi, né? A gente é VNS Sushirão. Agora quem não treinar perde a barca de sushi na semana. Agora eu quero ver o neguinho não se empenhar a melhorar, cara. Não tem como agora, Sucrão. Tá nice, tá Mas nice. É assim. Mas é mais ou menos assim que eu trabalho. Eu trago tático, a gente aplica tático, vê erros dos táticos, a parte de picks também. Eu faço, às vezes, gravações de POV. Muitas vezes os próprios jogadores gravam sua própria tela e depois me passam para ver. A gente revê todas as telas de todos os jogadores daquela partida, ver o que ele podia ter feito em X ocasião, o que ele podia ter feito em Y ocasião, todo mundo junto. E aí, assim, a gente vai evoluindo e vai mudando um pouco no tático, um pouco no pique, um pouco em que aquele jogador tem que melhorar, sabe? E assim vai. Uhum. Tá certo, então. Próxima pergunta aqui do Victor Barreto. Ele fala ele te pergunta algo que é parecido com o que o Groundford falou, mas eu até gostaria de complementar. Ele fala, como você faz para administrar casamento e time? Eu acho que então aí entra na questão da sua rotina diária. Como é que você faz, Sucran, para conciliar tudo assim na sua rotina, no dia após dia? Cara, é bem complicado. Porque, assim, além disso, eu tenho meu trabalho, né? Eu sou dono de uma empresinha. Então, tipo, eu concilio a empresa, o jogo e o trabalho. Tenho muito tempo durante o horário de trabalho livre, né? Pra fazer minhas coisas de time. Então, normalmente, eu deixo praticamente tudo encaminhado pros meninos. A parte tática, a parte de POV, tudo durante esse horário, né? E eu sempre tento reservar a noite pra minha esposa. Mas eu sempre me organizo, né? Eu sempre chego... quase todas as noites eu tô com os meninos nos treinos. Não full time, mas eu tô com os meninos nos treinos, né? Normalmente eu chego 9, 10 horas da noite, eu vou lá com os meninos, porque minha esposa aí já tá descansando, já foi deitar, já foi dormir. Aí eu dou atenção pro time. Mas eu priorizo... Eu ajudo os meninos durante a tarde. De noite eu priorizo minha esposa, né? Obviamente. E de noite, sempre que possível, eu tô com os meninos. Essa semana que teve campeonato, semana sim, foi uma questão de conversa com a minha esposa e tudo mais. Eu foquei mais no time, né? Quase todas as noites eu fiquei full time com eles. Das 6 da tarde que a gente começou a treinar até meia-noite, 1 hora da manhã, 3 da manhã, junto com eles. Caramba. Então é questão de organização, mas é mais ou menos assim. Tento trazer as coisas pros meninos de tarde, durante o dia, na verdade. Aplico, mostro pra eles, passo pra eles no nosso grupo. E no final da noitinha, ali 10, 11 horas, eu sempre tô com eles pra rever as POV, discutir sobre o que deu errado no tático que eu passei pra eles e tudo mais. Mas é complicado, viu? Imagino, cara. Conciliar casamento, família, trabalho e mais outro trabalho também como coach, imagino que seja muito complicado. Mas é legal. Se tu gosta, é uma coisa que é bem bacana. É gratificante, né, Sucran, você conseguir fazer tudo isso. Bom, belezeira. Próxima pergunta aqui do Wendell Clare, vulgo TT Dogs, que tá na Unity, né? Inclusive a pergunta dele é relacionada à Unity. Ele fala, o que você acha da nova line da Unity, Sucran? O que você tá achando dos caras da Unity? Cara, a Unity é muito bacana, velho. Não sei que dia que esse vídeo vai sair no ar, mas eu acho que já vai ter passado a transmissão que a gente jogou contra eles, na PGS. É um time bem bacana, é um time bem forte, que tem que cuidar muito pra eles podem vir muito forte, surpreender. Tem jogadores muito bons, que nem eu falei. Tem o Aspex, que joga muito bem lá. Tem o Trixord, que joga muito bem. Tem o Marquezine, o antigo Marquezine, voltando a jogar agora no time. Eu acho que é um time muito forte, né? Muito forte. Tem players muito bons. Só falta tempo de time, falta treino, essas coisas. Eu sei que eles têm muito problema com treino. Que tem pessoas que fazem faculdade e tudo mais, eles acabam não treinando quase. Então isso faz falta pra eles, a gente nota jogando contra eles, mas eles são um time que tem players muito bons e não dá pra brincar com eles, porque senão eles te tiram o jogo, te ganham série, são jogadores muito bons. Tem que tomar cuidado, senão
Time é traiçoeiro, né? Exatamente. Tá certo, então. Sucran, mano, foram essas perguntas que a galera te mandou. Você viu que foi uma pergunta mais top que a outra, né, mano? Com certeza, que isso. E, cara, eu gostaria de agradecer muito aí por você ter aceitado o convite, por você ter compartilhado sua experiência de coach aí, um pouquinho dos seus conhecimentos, porque vai ser muito importante pra galera que tá começando a iniciar e pra galera que também já tá aí jogando há um bom tempinho. Então, eu gostaria de te agradecer demais. E se quiser dar algumas palavras finais aí, fica à vontade, mano. É isso, Tato. Eu que agradeço aí a oportunidade de ter me chamado. Muito obrigado, Tato. Fico muito feliz, né, por estar sendo chamado para essa entrevista. Queria agradecer a todo mundo que fez as perguntas, né, o pessoal que falou bem do meu trabalho. Muito obrigado, galera. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Qualquer coisa que precisar também podem falar comigo na minha página, na minha Twitch, que eu sempre estou fazendo stream. Eu sempre tento responder todo mundo referente a isso. E muito obrigado. E é nóis, Tato. Muito obrigado demais pelo convite. É nóis, ó. E, gente, ó, eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo de todas as páginas do Sucran, inclusive da live dele, que tá sempre na partida mesmo bombando. Eu tô enchendo o saco dele lá também, pedindo sushi, só querendo me dar. Mas, enfim, gente. Meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam a entrevista aqui. Um grande abraço a todos. E é isso aí, Sucran. Mano, muito obrigado e até mais. É nóis, Tato. Valeu. Valeu.